no seu mistério, e eu faço questão de destacar essa justificativa, porque ela é muito profunda, ela fez um reconhecimento do nosso trabalho. Os oficiais vêm ser obrigados a vivenciar situações pelas quais nenhum outro servidor público passa. É fato que tais momentos são imprevisíveis. Contudo, senhor presidente, eles ocorrem a centenas todos os meses nesse país, muito embora não ganhem interesse da mídia. No cumprimento de qualquer tipo de ordem, das mais simples às mais complexas, nos bairros pobres ou nos bairros de classe abastadas desse país, vemos colegas oficiais serem molestados, maltratados, vilipendiados, agredidos, estuprados e até mortos, quando simplesmente estavam cumprindo uma decisão judicial, tentando alcançar a paz social. Caso os senhores membros da comissão tenham interesse, e ele já dizia isso na ocasião, e nada foi feito até então, poderão constatar junto às associações de oficiais de justiça de seus estados. Nenhuma das entidades que eu tenha conhecimento recebeu algum tipo de pedido a respeito da nossa atividade ou daquilo que nós estávamos passando. E ali ele já afirmava que ocorreram diversos casos de oficiais estuprados, isso é meio repetitivo, quando cumpriam um simples mandado de intimação. Porque alguns apologistas do desarmamento me disseram que o oficial não precisa constar no Estatuto de Desarmamento porque ele tem a força pública por trás de si. Mas isso é um grande engano. Não há como prever a agressão, não existe essa situação. E acontecem situações inusitadas nos mais simples atos de comunicação. Tivemos oficiais mantidos em cárcere privado, outros têm seu veículo roubado, patrimônio particular, e tem que arcar com tudo isso. Infeliz do oficial que já não ganha muito, mas tem que fazer um seguro total, sob pena de estar perdendo totalmente seu patrimônio. Aos olhos da maioria da população, isso ele já enxergava à época, pode até parecer novidade, mas são situações reais. A violência é generalizada e não é apenas em São Paulo, Rio de Janeiro, que oficiais sofrem essas agressões. Em áreas de Belo Horizonte, Brasília, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Vemos diariamente relatos de casos de agressões e ameaças, inclusive do tipo, vou arrancar a sua cabeça. Seria cômico se a situação não fosse tão trágica, tão séria. Em Brasília, oficiais de justiça são agredidos em áreas rurais a facas, pedras e pontapés. E também não é só uma circunstância de Brasília, não. Às vezes, chegamos a ser abandonados pela polícia ao tentar cumprir ordens de reintegração de posse, porque cumprimento do mandado não interessava ao Poder Executivo local. Aconteceram fatos assim. O texto transcrito agora foi redigido pelo senhor vice-corregedor-geral regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. E, pasmem os senhores, diz ele assim, como responsável pelo cumprimento das ordens judiciais, os oficiais de justiça muitas vezes são obrigados a levar em seus veículos particulares pessoas conduzidas coercitivamente. Em tais momentos estão em perigo o próprio oficial e, bem assim, o seu patrimônio. Infelizmente, o próprio Poder Judiciário faz vistas grossas para esse estado de coisas e não raro vê-se situações como a que ocorreu na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde o veículo, que na época a Justiça colocou um veículo oficial à disposição, foi retirado do trabalho dos oficiais de Justiça, porque isso implicaria expor desnecessariamente a risco a integridade física do motorista e o patrimônio da União. Circunstâncias que podem, inclusive, culminar na responsabilização civil e administrativa desta Corte. É nesse pé que estão os oficiais de justiça nas casas onde atuam, esquecidos, desprezados, diminuídos a uma importância mínima, menor que a do veículo oficial. Faz-se mistério ressaltar que o oficial carrega o ônus de sua profissão para o resto da vida. Mesmo depois de ter se aposentado, pode se deparar com uma das pessoas que prendeu, despejou, procedeu penhora, remoção de bens
e então voltar a se sujeitar a agressões físicas e mais violência. Sob pena de serem responsabilizados administrativa e criminalmente, são obrigados a cumprir ordens judiciais nas mais diversas áreas, mesmo nos locais onde a polícia não tem coragem de ir. Lá estão os oficiais de justiça, nos guetos, nas favelas, em outros locais de alto risco. E indagava ele, à época, que proteção esses homens e mulheres têm? Aqui nós começamos a falar mais atribuição, mais exposição, menos valorização. É como começávamos a nos sentir. Porque a reforma processual, através da Lei 11.382, isso já era uma prerrogativa dos nossos colegas da Justiça Federal, mas aí trouxe, dentro do Código especificamente, do Código de Processo Civil, a atribuição de efetuar avaliações. Agora, se a legislação transformou o oficial de justiça em avaliador, curiosamente, os nossos legisladores esqueceram-se de conferir à classe a correspondente remuneração, que seria lógico e justo. Se os demais peritos são remunerados, por que o oficial de justiça que passou a praticar perícias em avaliações não é? De outra banda, o PLC 107, eu já nem quero mais falar disso, porque me parece que já é matéria superada. Está resolvido. E aí nós começamos a trazer, porque para a sociedade precisa saber, os senhores que não exercem a nossa atividade precisam conhecer, como é que nós podemos caracterizar atividades de risco. E aqui, senador, eu uso um texto de Vossa Excelência, que como grande e brilhante defensor da aposentadoria especial para os servidores públicos, o fez com base nos parâmetros dos policiais. E dizia Vossa Excelência lá na época, enaltecendo peculiaridades do trabalho desenvolvido pelos policiais, dentre estas, a de saírem diariamente para o trabalho com a angústia de enfrentar o desconhecido em seu cotidiano. Tal situação inclui risco de vida constante e a incerteza da volta para casa com a sua integridade física preservada. Isso Vossa Excelência eu extraí de seu discurso. Também fez alusão ao cumprimento de jornada irregular de trabalho, com chamadas a qualquer hora e turnos de serviços longos e alternados sob as mais diversas condições climáticas. O cumprimento de escalas extras, prontidões, plantões, prorrogação de serviço, etc. Os companheiros que estão aqui maciçamente, pelo que eu li, devem estar sentindo que existe alguma mera semelhança com a nossa atividade. Entendi o recado já. Ainda bem que eu saí na frente, disse que eu vou fazer uma emenda 68. Então nós vamos passar esse slide, por favor. Vai lá. Eu mandei buscar, inclusive. Então, falando das características do nosso trabalho, senador. O oficial é um dos auxiliares da Justiça cuja atividade é imprescindível para a prestação jurisdicional, porque realiza os atos processuais. E é esse profissional que materializa a pretensão das partes, quer dizer, transforma a justiça do plano teórico para o campo prático. Via de regra, elabora sozinho, longe das dependências dos foros, visitando todas as camadas da sociedade, cumprindo os mais variados atos judiciais, tanto na esfera civil como criminal. E são, portanto, suscetíveis de reações, resistências e até mesmo de posteriores vinganças, que isso eu vou demonstrar a Vossa Excelência. Embora a maioria das atividades seja externas, também realiza trabalhos internos, e isso é importante que se diga, porque isso é desprezado pelo próprio Estado-patrão. Nós também realizamos plantões, júris, atendimento regular de partes e procuradores, atos de certificação, que eu garanto que os meus colegas não detêm menos do que 3, 4 horas por dia para certificar, e isso não consta. Recebimento e devolução de mandatos. Então, o nosso trabalho ele é especializado, sim. É uma atividade coordenada de caráter físico e intelectual. Trabalho de fôlego, difícil e extenso por vezes, exigindo capacidade, disposição e coragem. E aí nós dizemos que, no perfil do oficial de justiça, ele tem que ser muito eclético, tem que ser um bom conciliador, psicólogo, sociólogo, orientador e, acima de tudo, muito responsável. Os atos processuais, e isso é por força do Código,
são realizados das 6 às 20. E ali não fala das 6 às 12 e das 14 às 20. Não, é ato ininterrupto das 6 às 20. Esse é o horário de trabalho. Muitas vezes de forma ininterrupta, sacrificando refeições, sacrificando descanso.